Bom, vamos lá, vamos continuar nossa aula de processo penal 2. Estávamos falando sobre recurso em sentido estrito, né? E vamos continuar fazer a leitura das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Quem pode me auxiliar a leitura aí? Qual inciso que nós paramos? Quem pode me auxiliar aí na última aula? Então tá, quem pode fazer a leitura aí pra gente aí, da próxima hipótese de cabimento? 16º? Pois não. Lê o 15º, só pra gente conferir se é isso mesmo. Sim, isso aí nós falamos, né? Que denegar a apelação ou julgar deserta, nós já comentamos sobre isso, né? Vamos lá, próxima hipótese de cabimento. Bom, então toda vez que o juiz ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, é possível que você interponha recurso em sentido estrito, né? A parte que entender prejudicada poderá interpor o competente recurso. Nós verificamos que as questões prejudiciais, só um microfone aberto, por gentileza, hein? As questões prejudiciais, elas estão lá no artigo das hipóteses do artigo 92, 93. O que é uma questão prejudicial? Ela pode ser dentro do próprio processo penal, aí não suspende. Por exemplo, para um juiz julgar uma receptação, ele precisa julgar o crime antecedente, né? Seja um crime de furto, um crime de roubo, um crime contra a administração pública. Então, só que não ocorre a suspensão. Agora, quando a questão a ser dirimida depender do juízo civil, aí nós temos uma questão prejudicial, ou seja, prejudica o julgamento do criminal. Por exemplo, num crime de bigamia, como saber se o primeiro casamento é válido ou não? Quem vai discutir essa questão sobre da validade do primeiro casamento? O estado civil das pessoas, quem decide é o civil, né? Então, toda vez que envolver o estado civil das pessoas, é o civil que vai julgar. Então, nós falamos aí que há uma questão prejudicial. Portanto, o juiz irá ordenar a suspensão do processo. Cabe recurso em sentido estrito. Aí a decisão que deixar de ordenar a suspensão, aí ela é irrecorrível, né? Ela é irrecorrível. Se você entender que há algum prejuízo que afeta a liberdade de locomoção, você vai interpor habeas corpus, né? Se for uma questão prejudicial, que você entender que ocorre um constrangimento ilegal, poderia interpor um habeas corpus. Mas só para não ficar nenhuma dúvida, quem pode ler o artigo 92 do Código de Processo Penal? Artigo 92 e artigo 93, que trata das questões prejudiciais que nós acabamos de referenciar. Por gentileza, quem pode fazer a leitura? Noventa e 93, por gentileza. Certo? Então, quando o juiz determina a suspensão, suspende também o prazo prescricional nos termos do artigo 116, salvo engano, parágrafo 1º do Código Penal. Tá certo? E o artigo 93 vai nessa mesma linha das questões de natureza prejudicial
ao andamento do processo. O que eu disse, quando é uma questão prejudicial que ocorre dentro do processo criminal, não suspende. O problema é quando o processo criminal depende de outras questões, né, de natureza civil, que envolve o estado de pessoas. Isso é só o civil que vai decidir, não é o criminal. Então há uma questão prejudicial. O juiz então poderá ordenar a suspensão do processo. Nesse caso, nós falamos então que há uma questão que prejudica o julgamento do criminal, suspendendo também o prazo prescricional, nos termos do artigo 116 do Código Penal. Tá certo? Tudo bem? Pode ler o próximo inciso, por gentileza. Nós estamos explicando as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito. Estamos lendo uma a uma. Isso cabe recurso em sentido estrito? Não, né? Unificação de pena só pode ocorrer onde? Na execução penal. Se ocorre na execução penal, qual o recurso cabível lá na execução penal? Agravo a execução, artigo 197 da LEP. Então, desde 1984, com a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Criminal, que criou o agravo à execução, esta hipótese já não cabe, desde 84 ela não cabe mais recurso em sentido estrito, porque a unificação de penas ocorre lá no juízo da execução, e das decisões proferidas do juiz da execução, cabe agravo sem efeito suspensivo nos termos do artigo 197. Certo? Tudo bem? Próximo inciso. Quem está auxiliando na leitura aí, por gentileza? Se puder continuar. Que decidir um incidente de falsidade. Então, aqui prestem bem atenção, que decidir. Então, o juiz pode tanto decidir pela falsidade daquela documentação, né, isso é até desentranhado dos autos, ou pela veracidade, né, daquele documento. Agora, se ele indeferir liminarmente o pedido de instauração de incidente, não cabe rese. Aí, se você se sentir prejudicado, você vai alegar depois em preliminar do recurso em momento oportuno, não pode deixar que a matéria fique preclusa, tá? Mas que ele somente cabe recurso em sentido estrito que decidir, né, o incidente de falsidade, certo? Incidente de falsidade, ou pela falsidade ou não no documento. Quem pode ler o artigo 145 do Código de Processo Penal? Por gentileza. Localizou aí? Pode ler. Quem localizou, pode ler, por favor. Como? Arguida, né? Arguida. Pode continuar. Certo. Certo? É o que eu acabei de explicar para vocês. Então, esse incidente de falsidade está no artigo 145, né? Então, toda vez que o juiz decidir sobre um incidente de falsidade, ou pela falsidade do documento, ou pela veracidade do documento, caberá recurso em sentido estrito. Da decisão que indefere liminarmente
o pedido de instauração do incidente, não cabe recurso em sentido estrito. É esta parte que se sentiu prejudicada, né, alegar em momento oportuno que foi cerceado o direito de produção da prova, o Ministério Público até se entender, se tiver elementos, buscar até se houver um erro aí em procedendo, até justificaria uma correção parcial. Se fosse o caso, se essa aparência de nulidade documental for manifesta. Tá? Mas o juiz tem a liberdade de deferir ou não. Toda vez que ele decidir pela falsidade ou não, recurso em sentido estrito. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo inciso. Quem tiver alguma pergunta, estou à disposição. Pois não. Sim, se for durante a instrução do processo, ele tem que alegar, falar sobre o assunto nas alegações finais. Se o juiz disser que não há cerceamento nenhum de defesa, que aí ou o promotor argue em sede de alegações finais, para que depois o juiz manifeste na sentença e a parte recorra, se for o caso, em preliminar do recurso de apelação, para o tribunal verificar a questão. Tá certo? Tudo bem? Então tá, por nada. Então vamos lá. Próximo inciso, por gentileza. É esse que nós falamos agora, né? Artigo 145 do Código de Processo Penal, que decidir o incidente de falsidade. Isso aí somente vai ocorrer em fase da execução, né? Então não tem aplicabilidade. E tem que decretar medida de segurança, né, após o trânsito julgado. Então, transitou em julgado, o juiz pede guia de execução, guia de internação, o sujeito é internado ou tratamento ambulatorial, e isso ficará a cargo do juiz de execução. E das decisões do juiz de execução cabe agravo à execução, certo? E também, se o sujeito está cumprindo pena, ele vai estar cumprindo pena já sobre a custódia do juiz da execução. Se o sujeito ficou louco lá na cadeia, que vai acontecer? Vai converter a pena em medida de segurança. Pois não. Não, justamente o fundamento é que, a partir de 1984, todas as matérias decididas pelo juiz da execução não cabe recurso em sentido estrito, porque lá em 84 foi criado o agravo à execução para impugnar as decisões proferidas pelo juiz da execução. Antes de 84, as decisões proferidas pelo juiz da execução eram impugnáveis via rese, porque não existia o agravo. Por isso que existe essa hipótese aí no artigo 581, porque a lei de execução não veio e revogou esse artigo, esse inciso. Ela não fez isso. Ela deixou do jeito que está. Só que a decisão ocorre no juiz de execução. E a decisão do juiz de execução cabe, então, agravo à execução. Certo? Então, mais um inciso. Isso não tem aplicabilidade mais, né? Isso aí não tem nenhuma aplicabilidade, pode riscar. Isso é que não existe essa possibilidade de decretação de medida de segurança por transgressão de outra. Tá? O que pode acontecer, o sujeito esteja em tratamento ambulatorial, né? E o sujeito pratique qualquer comportamento indicativo de periculosidade, né? O sujeito ser determinada a sua internação em hospital de custódia. Tá? Como também é possível o sujeito que comete o crime cuja pena é de reclusão
que obrigatoriamente o juiz tem que aplicar a medida de segurança, e o juiz poderá, conforme os entendimentos que vêm crescendo nesse sentido, se o exame médico recomendar, aplicar a medida de segurança de tratamento ambulatorial, ainda que o crime seja penado com reclusão, se a perícia médico legal assim o recomendar. Tá? E por último, Salvinho, não tem mais, né? Tem mais, acho que são 24. Pode continuar, por favor. Tá, isso também não tem aplicabilidade. Substituir medida de segurança. Próximo. Revogou medida de segurança, cabe agrava a execução. Deixou de revogar a medida de segurança, agrava a execução. Isso só vai ocorrer onde? Na execução. Certo? Somente vai ocorrer na execução. Ocorreu na execução, cai para agrava a execução. Da decisão que revogar ou da decisão que deixar de revogar. Tá? Nós estamos trabalhando lá no agravo justamente com essa matéria. Próximo, por favor. Tá, isso nós já falamos. No próximo. E esse tem aplicabilidade ou não? O que vocês acham? Estamos aí com os alunos na sala. Tem aplicabilidade esses dispositivos? Esse dispositivo que acabou de fazer a leitura? Por quê? Hã? Juízo e execução, é isso? Então caberia agravo. Agravo a execução. E não reze. Alguém discorda? Ninguém discorda. Puxa vida, hein? Questão Gente, mas vocês tiveram direito penal, pelo amor de Deus, essa é uma pergunta básica. Vou ser sincero, vocês não poderiam errar essa questão. Se eu desse na prova essa questão, ia ser um erro assim absurdo. É inadmissível, não estou aqui questionando o conhecimento de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, vocês estão no 8º período, mas é inadmissível, porque vocês estudaram desde o direito penal, desde 1996, a multa é dívida de valor, desde 1996, 96, 2006, 2016, né? Olha quanto tempo. É dívida de valor, eu falei isso já em aulas anteriores. Quem leu o artigo 51, vê quanto que ele foi alterado. Em 1996, pena de multa é dívida de valor. Põe na cabeça, pena de multa, lembra do IPTU, sua casa. Eu não paguei a pena de multa, não paguei o IPTU. A consequência é a mesma. Lei 6.830/80, dívida de valor, execução. Lembrem disso que vocês não esquecem nunca mais. Pena de multa, IPTU da minha casa. Faz essa ligação, memorização, para não esquecer nunca mais. Certo? Agora, pena de prestação pecuniária é pena alternativa à pena privativa de liberdade. Se não cumprida essa pena restritiva de direito, que é prestação pecuniária, ela converte em pena privativa de liberdade. Certo? Prestação pecuniária. Está lá, é uma das hipóteses de pena alternativa do artigo 44. Agora, pena de multa, dívida de valor. Quais as penas que nós temos? Nós já estudamos isso aqui, debatemos lá no... Não, aqui vocês não fizeram processo penal 3, mas vocês estudaram isso lá no direito penal, lá na pena e finalidade da pena. Então, nós temos as penas privativas de liberdade, reclusão, detenção, prisão simples,
nós temos as penas restritivas de direitos e nós temos a pena de multa. A pena de multa não converte em privativa de liberdade porque ela é dívida de valor. Né? Localizar é o artigo 51, para não esquecer. Quem pode ler aí, por favor, Código Penal. Quem localizou pode ler, por gentileza. Só pedir para vocês acompanhar as aulas com o código, com o Vadimeco, que facilita para mim também, ao invés de eu ter que abrir aqui para fazer. Pode ler, por favor. Certo? Tá vendo? Então, o que acontece? Se você não pagou a multa, é dívida de valor, é IPTU. A mesma lei que a prefeitura usa para cobrar IPTU, o promotor do âmbito criminal vai usar para te cobrar a pena de multa. Antes era a Procuradoria-Geral do Estado que fazia a cobrança. Com a reforma agora, é o Ministério Público, através da execução, na execução criminal, ele vai te cobrar a multa utilizando a Lei 6.830/80, né, penhorando bens e penhorando imóvel, penhorando carro, penhora online, e tudo isso para cobrar o valor da multa. Certo? Não vão errar mais? Tranquilo? Então tá bom, não é para errar nunca mais. Tá certo? Então tá, nós falamos das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não descuidando daquela questão que o Supremo Tribunal Federal entende que o rol não é taxativo, é exemplificativo, mas também não pode contrariar o legislador. Né? Lembro sempre dessa hipótese. Rejeitou a denúncia ou queixa, cabe reze. Recebeu a denúncia ou queixa, não cabe reze, porque está na contramão do que o legislador quer. Mas se rejeitou o aditamento da denúncia ou queixa? Não está previsto, mas está na mesma linha querida pelo legislador? E ele não o fez expressamente? Tranquilo. Indeferiu o requerimento do Ministério Público para decretação de prisão temporária? Não está previsto. Mas se indeferiu o requerimento do Ministério Público para decretação de prisão preventiva? Está previsto. A prisão temporária é de 89. Certo? Então tem que ficar antenado nessas questões. Indeferiu medida cautelar do artigo 319. É de 2010 o artigo 319. Não está previsto no artigo 581, mas está na mesma linha querida pelo legislador, na mesma vontade do legislador. O que eu não posso é estar na contramão do legislador, a não ser que ele o faça expressamente. Por quê? Da decisão que denegar habeas corpus cabe o quê? Reze. Mas e da decisão que conceder habeas corpus? Também cabe reze. Mas por quê? Porque o legislador disse. Ele o fez expressamente. Na hipótese de cabimento. Tanto da decisão que conceder habeas corpus, como a que denegar habeas corpus, cabe reze. Então nós não vamos discutir, o legislador que falou isso expressamente. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Processamento Aliás, eu tenho uma questão para falar para vocês. Uma questão que eu cheguei a comentar, mas eu vou passar o posicionamento doutrinário que prevalece. Eu esqueci de falar. Sabe aquela hipótese? Quem localiza aí para mim no artigo 581, que fala da decisão que incluir ou excluir jurado da lista, cabe recurso em sentido estrito, no prazo de 20 dias? Verificam a hipótese aí que nós fizemos a leitura, está lá no 10º, alguma coisa. Da decisão que incluir ou excluir jurado na lista. Por quê? De acordo com o número de habitantes das cidades, por exemplo, a cidade com mais de 1 milhão de habitantes, se não me engano, é 1.500 jurados. Mais de 100 mil habitantes, se não me engano, é 700. Tá? É uma lista que é feita anualmente. Publica a lista dos jurados 10 de outubro, se não me engano.
e com as profissões dos jurados. E a lista definitiva é publicada no dia 10 de novembro de cada ano. E agora, a parte pode fazer uma reclamação, ou o próprio juiz de ofício pode incluir ou excluir jurado daquela lista até a publicação definitiva dela, que ocorre no dia 10 de novembro de cada ano. Então, parte da doutrina entende que essa hipótese de recurso em sentido estrito não tem mais aplicabilidade. Então, quem lê o que eu estou dizendo, e justificando esse posicionamento, está no artigo 426, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Quem pode fazer a leitura, por gentileza? Quem tiver alguma pergunta, eu fará depois. Vamos lá, aqui a gente lê bastante artigos, né? Tem recurso 426, parágrafo 1º. Certo? Então, parte da doutrina aí, majoritária, entende que essa hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, que é endereçado diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça, não tem mais aplicabilidade, depois da reforma do Tribunal do Júri em 2008. Certo? Então, vocês têm que saber desse entendimento, por isso que eu falo. Às vezes eu esqueço alguma coisa, mas eu volto, com certeza. Tá? Assim que eu lembro aqui, eu já volto naquele ponto. Tá certo? Então não esqueçam disso. Tá? Normalmente eu não dou essas questões que tem divergência doutrinária. Não. É uma resposta só, bem objetiva. A pergunta é subjetiva, mas a resposta é objetiva. Certo? Tá bom? Por nada. Vamos lá então, vamos falar agora do processamento. Então, o recurso em sentido estrito, eu tenho 5 dias de prazo para interpor o recurso em sentido estrito. 5 dias de prazo é o prazo que eu tenho para interpor. Esse prazo ele é fatal. Esse prazo ele é peremptório. E conta de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ou seja, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Aliás, exclui-se o dia inicial do cômputo do prazo. 798, parágrafo 1º. É o que a gente sempre fala do processo penal. Né? Então, e do Ministério Público, do processo eletrônico, o dia que ele foi intimado lá e deu ciente eletronicamente. Agora, se o processo for físico, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo do Ministério Público conta um dia após o processo chegar na repartição do Ministério Público. Então, o funcionário do Ministério Público certificou que o processo entrou lá hoje, na repartição. O prazo é a partir de amanhã. Por quê? Não do termo de vista, porque senão o promotor deixa o processo dele lá na mesa 30 dias, aí ele põe ciente, aí começa a contar o prazo de 5 dias. Então ele controlaria o prazo e não o Código de Processo Penal. Então o STF entendeu que é do termo de carga da repartição e não do ciente do Ministério Público. O processo eletrônico ficou mais fácil, né? Porque abre vista para ele, assim que ele entrou no sistema, ele já está intimado eletronicamente. Tá certo? Então 5 dias, esse prazo é fatal, ele é peremptório. Tá? Está no artigo 586 do Código de Processo Penal. Pois não. Sim. Sim, nós esquecemos. Isso aí é da Lei 13.464 de 2019, que entrou em vigência, esquecemos, né, na leitura, esquecemos, entrou em vigência dia 23/1 de 2020, salvo engano, a lei anticrime. Então, recusar proposta de não persecução criminal. Tá? Então, a via impugnável nesse caso será através do recurso em sentido estrito. Então, quando o sujeito, o promotor oferece a não persecução criminal nos crimes cuja pena mínima, considerada as causas de aumento ou diminuição de pena, não ultrapassa 4 anos, desde que o sujeito confesse formalmente e circunstancialmente a prática do crime. Somente assim que o promotor poderá promover
esse acordo de não persecução criminal, que deverá ser assinado pelo promotor, pelo defensor e pelo réu. Tá? E o juiz verificará se esse acordo ele tem espontaneidade, voluntariedade. É isso que o juiz vai verificar. Se ele verificar que as condições são abusivas ou que não tem essa voluntariedade, ele recusa a homologação do acordo de não persecução criminal. Tá certo? Tudo bem? Mas eu já falei que esse artigo aí, o caput está suspenso por decisão do ministro Fux, do artigo 28. E o artigo 28A, ele está em vigência e ele tem, né, parágrafo, o caput tem parágrafo 1º e 2º, o 28A tem, acho que, salvo engano, 4 ou 5 incisos, tem 5 incisos, depois tem outro parágrafo com mais 4 incisos, e depois nós temos 14 parágrafos no artigo 28A. Então, um artigo bem complexo, que precisa de um estudo em especial, separado em momento oportuno. Tá bom? Então, vamos lá. Estamos falando do prazo do recurso em sentido estrito. Nós temos o artigo 586, 5 dias, prazo peremptório, prazo fatal, não interrompe, né? Não suspende, a não ser em situação excepcional, né? Por exemplo, hoje eu estou com Covid, meu prazo está correndo, né? Eu posso comunicar ao juiz, né? Ele pode reabrir o prazo por uma situação excepcional, né? O próprio advogado pode certificar isso nos autos, tá? Agora com uma situação de pandemia. Caso contrário, somente uma situação excepcional, que o cliente não poderia ser prejudicado. Por exemplo, o advogado morreu, estava correndo o prazo. É lógico que o juiz vai restituir esse prazo ao novo advogado a ser constituído ou nomeado pela parte que tem interesse recursal, ou seja, que foi sucumbente total ou parcialmente para as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Certo? Então, após a interposição, você terá 2 dias para apresentar as razões e contra-razões de apelação. Razões e contra-razões. 2 dias. Então, você interpôs, apresenta as razões. Você é intimado a apresentar as razões no prazo de 2 dias. E aí, a parte contrária será intimada para apresentar as contra-razões no prazo também de 2 dias. Artigo 588 do Código de Processo Penal. 2 dias. Prestem atenção que nós... não sou eu que dou prática para vocês. Eu ia falar, não, nós vamos fazer um reze. Eu esqueci que eu não dou prática, 2 para vocês. Né? E mesmo porque minha grade não dá, estou com 24 aulas. Vocês estão vendo aí a minha dificuldade que eu estou para dar aula, né, desde a semana passada. Então, eu até esqueci que eu não dava prática para vocês. Mas então, preste atenção. Você interpõe o recurso, certo? Você pode apresentar já a interposição junto com as razões? Pode. Aí é como no processo civil, quando você vai fazer uma apelação. Ou apelação no criminal ou no juizado especial. Você apresenta as razões junto com a apelação, nós vamos estudar ainda. Mas no processo civil você já estudar. Quando você vai fazer uma apelação, você não apresenta as razões separadas. Você apresenta a apelação com as razões. Então, o recurso em sentido estrito é a mesma coisa. Você pode optar, né? Por exemplo, se o seu cliente está preso, você tem pressa, você já faz a interposição e já junta as razões. Já junta as razões. Por quê? Você tem pressa, né? Mas se não, você pode só interpor. Aí o cartório, o juiz vai te intimar. Intime-se a defesa para apresentar as razões do recurso em sentido estrito no prazo de 2 dias. Pronto, a defesa apresenta. Depois intima-se o Ministério Público para apresentar as contra-razões no prazo legal de 2 dias. Apresentou. Tá. Assim que funciona. Certo? Agora, e se você... o réu tem advogado constituído e ele não apresenta as razões? Devidamente intimado, não apresentou as razões no prazo de 2 dias. O que acontece?
Antes de responder, quem lê o artigo 589, Código de Processo Civil? Aí nós voltamos à discussão. 589 do Código de Processo Civil. Processo Civil, Código de Processo Penal. Então tá bom, voltamos à discussão então. O que acontece se o advogado constituído do réu não apresentar as razões? Então, mas não está falando aí o artigo 589 que com as razões ou sem elas o juiz vai mandar para o tribunal após o juízo de retratação? Foi isso que você acabou de ler? Pois não. Como? Não, o Ministério Público é a parte contrária. Ele vai apresentar as contrarrazões. Vai apresentar as contrarrazões. Certo? Então, mas está nessa mesma linha, nós já falamos sobre isso. Que culpa tem o réu se ele escolheu o mau advogado que não apresentou as razões? A lei fala aí que com as razões ou sem ela o juiz mandará para o tribunal. Isso não existe. Risca essa parte aí. Depois da Constituição de 88, se o juiz fizer isso, o tribunal vai mandar voltar, porque é uma violação à garantia constitucional da ampla defesa. Então isso não existe. 589 não existe. Então, o réu não tem culpa de ter escolhido o mau advogado. Então, o juiz pode multar o advogado faltoso que não apresentou as razões no prazo legal de 10 a 100 salário mínimo nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal e deverá determinar que o réu seja intimado para constituir advogado no prazo legal, 5, 10 dias que o juiz fixar, sob pena de ser-lhe-á nomeado um advogado dativo. Então, a advocacia é confiança. Ele escolheu mal, não pode ser prejudicado. O juiz vai mandar intimá-lo que ele tem direito de constituir outro advogado de sua confiança, para oferecer as contrarrazões no prazo legal. Sob pena, se ele não fizer, não contratar novo advogado, ser-lhe-á nomeado um advogado dativo, ou seja, o juiz oficia a defensoria, o próprio defensor oferece as razões ou nomeia um advogado que tem convênio com a Defensoria Pública do Estado. Certo? Esta é a providência que o juiz deve tomar. O que ele não pode é mandar o recurso sem as ações. Seria uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa do réu. Certo? Ele não tem culpa do advogado não ter apresentado. Mas se o advogado não apresentou em 2 dias, aí vai concluso para o juiz para ele mandar intimar o réu. Aí o advogado apresenta no 8º dia. O juiz vai receber? Vai. Entende-se que está suprida a irregularidade. Não estou falando para ninguém apresentar razões fora do prazo. Eu estou dizendo que esse prazo de 2 dias não é preclusivo. A partir do momento que houve a interposição, o réu de nenhuma forma pode ser prejudicado. Então, se o advogado faltoso resolveu apresentar e ele está de bem com o réu lá, não houve revogação de mandato, nada, o juiz vai mandar tocar o barco. Vai intimar o promotor para apresentar as contrarrazões. Nem vai mandar intimar o réu mais, porque foi apresentado, foi suprida a irregularidade. Então, nesse caso, nós falamos que esse prazo de 2 dias não sendo observado é mera irregularidade, que pode resultar a punição ao advogado e pode resultar também que o juiz determine que o réu seja intimado a constituir novo advogado sob pena de ser nomeado um advogado ativo. Certo? Alguma pergunta? Não é que fique indefeso, vai ser uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa. Então, ou seja, o sujeito tem um advogado constituído que não está praticando o ato que deveria praticar. Então, nesse caso, o réu resta prejudicado.
tá? Mas quando a gente fala em indefeso, é quando a gente pensa assim numa uma falta de habilidade profissional do advogado, tá? Por exemplo, no júri, vou dar um exemplo. O sujeito vai lá, tira uma anotação, faz uma leitura lá de 10 minutos e fala, ó, essa é a minha defesa. O que o juiz vai fazer? Ele vai fazer, olha, eu vou dissolver o conselho de sentença, declarar o réu indefeso e determinar que espécie ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para se apurar a falta de habilitação técnica do profissional advogado. Nesse caso, o réu foi considerado indefeso. Tá? Então, toda vez que essa defesa ela é deficiente, né, falta ali a habilidade profissional do advogado, então o juiz vai entender, ou mesmo através de requerimento do Ministério Público, que o réu está indefeso. A mesma coisa que se ele não tivesse advogado. Certo? Tudo bem? Pois não. Sim, não. Não, não foi ele que deu causa, né? A advocacia é confiança. Sim, mas é um direito dele, é uma garantia constitucional. Lá no júri é mais que ampla defesa. Lá no júri é plenitude. Não, mas não, você não pode falar isso. Aí você está ofendendo a Constituição Federal. Não é por causa de um processo estar demorando que o processo tem que ser rápido e você tem que restringir o direito de defesa. Você tem que restringir a garantia constitucional da ampla defesa. Você tem que restringir a plenitude de defesa. Ah, não, mesmo o advogado lendo lá no júri, vamos tocar o barco, o júri vai condenar mesmo e toca o barco. Não, não é por aí. No júri é plenitude de defesa, é muito além da ampla defesa. Então não é a custo de sacrificar garantia constitucional, direitos constitucionais em prol da celeridade processual. O Estado tem mecanismo para que o processo seja sério, contratação de pessoal, digitalização do processo, contratação de juiz, né, estruturar o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau de jurisdição. Nós vamos ter reforma do processo penal, diminuindo aí, tirando essa parte trazendo uma fase só para o processo já sobre o crime do contraditório. Nós eliminaríamos uma fase de repetição de oitiva de testemunhas, por exemplo. Mas sacrificar a garantia constitucional, não, aí não pode. Tá bom? Por nada. Pois não. Não, isso é notório. Isso é notório. Você já assistiu algum júri? Só fazer uma pergunta assim. Você já assistiu 2 júri presencial aqui em Ribeirão? Ou em qualquer outro lugar? Isso é notório. Isso é notório quando é incompetência. O exemplo que eu dei, o sujeito foi lá e leu a defesa dele em 10 minutos e falou: essa é a minha defesa. Esse exemplo que eu dei, ele é vexatório. Ele é vexatório. A OAB tem que responsabilizar e tem que punir o advogado. Agora, o sujeito vai lá, fala coisa com coisa, fala coisa contraditória, fala lá 20 minutos, 30 minutos, teses contraditórias, não fala qual que é a tese objetiva que está defendendo o réu. Isso assim, ó, é plenamente visível a inabilidade do advogado. Se o juiz não declarar o réu indefeso, o promotor pode requerer para o juiz que declare o réu indefeso, dissolva o conselho de sentença e oficie a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso pode acontecer. Tá? Ou numa defesa que você apresenta para o réu sem nenhum fundamento, ou com fundamento contraditório, ou colou coisas de outro processo que não tem nada a ver, se apresentou no processo do réu, o juiz pode oficiar o AB para apurar a incapacidade técnica do advogado. Tá? Isso aí até o tribunal pode. Quando o sujeito vai fazer uma defesa, por exemplo, uma sustentação oral, que ele começa a ler, o tribunal fala: o regimento não possibilita que você faça a leitura. Aqui é sustentação oral. Lê apontamentos,
um precedente jurisprudencial, tudo bem, mas ficar lá lendo, não, isso não existe, o regimento interno proíbe. O regimento interno, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todos proíbem. Tá certo? Mas isso é bem claro quando é essa inabilidade do advogado, tá? Essa incapacidade técnica. Mas vamos lá, então, apresentadas as razões, contra as razões, o juiz terá 2 dias que ele poderá se retratar ou manter a sua decisão. Então, vamos dar um exemplo. O juiz havia negado o habeas corpus, né? A defesa entra com recurso em sentido estrito. O juiz, em sede de retratação após as contratações do Ministério Público, concede o habeas corpus. Fala, não, eu vou me retratar, eu vou conceder a ordem de habeas corpus. Espera aí, agora quem ficou sucumbente? O Ministério Público. Então, o Ministério Público, por simples petição, requer ao juiz que remeta o recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça para apreciação. Por simples petição, no prazo de 5 dias. Tá? Então, no prazo de 2 dias, o juiz verificará se é o caso de retratação, se é o caso de instruir o recurso em sentido estrito, né? E se ele mudar, se ele se retratar, a parte que ficar sucumbente a partir da retratação poderá, por simples petição, requerer que o processo seja remetido ao Tribunal de Justiça. Se o caso couber recurso em sentido estrito, é lógico. Tá certo? Então, nós vamos falar de algumas questões agora. Por exemplo, o artigo 583 fala que o recurso em sentido estrito subirá nos próprios autos. O 583 fala todas as hipóteses, que ele subirá nos próprios autos ou por instrumento. O que é subir nos próprios autos? Quem é aluno meu de processo 3, nós falamos sobre isso no agravo. O que é subir nos próprios autos? Por exemplo, o juiz pronunciou o réu. Isso também vocês não podem dizer que não sabem a partir de agora, né? Já falei isso, mas vamos repetindo. Pronunciar é mandar o réu para a segunda fase do júri, que é a fase de julgamento. A primeira fase é a admissibilidade da acusação, a segunda fase é a fase do julgamento. Quando o juiz pronuncia, ele está dizendo que tem indícios de autoria e materialidade, e nos termos do artigo 413, ele vai ver indícios de autoria e materialidade, as qualificadoras, mas assim, a decisão dele é pisar nos ovos. Ele tem que dizer indícios de autoria e materialidade, pronuncio, mando para o júri. Por quê? Ele não pode aprofundar sob pena de influenciar na decisão dos jurados. Tanto que a lei proíbe que o Ministério Público, a defesa, faça menção à decisão de pronúncia durante o julgamento pelo júri e à decisão do acórdão que julgou aquele recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu. Certo? Para não influenciar a decisão dos jurados. Tá certo? Então, nesse caso, pronunciou, mandou para júri. Quando ele pronuncia, fica suspenso o julgamento, até transitar em julgado. Enquanto não transitar em julgado, esse recurso em sentido estrito que você interpôs da pronúncia, o sujeito não vai a júri. Enquanto não transitar em julgado, ele não vai a júri. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Aquele processo que está em primeiro grau, ele vai subir para o tribunal junto com o seu recurso em sentido estrito ou não? Tem prejuízo para ele não subir? Não. Tem prejuízo? Ou ele vai subir? Então, tem que... Não, é o contrário. Não há nenhum prejuízo para o Poder Judiciário que esse processo suba para a instância superior junto com o seu recurso. Não há prejuízo nenhum. Por isso que ele pode subir. Por exemplo, o juiz rejeitou a denúncia. Rejeitou. Não tem processo. Não começou o processo ainda. Mas tudo bem. O pretenso réu é intimado para apresentar as contrarrazões nos termos que nós já falamos sobre isso. E aí,
Não teve processo. Então, quando o juiz rejeita a denúncia, todo aquele inquérito que está ali, junto com as demais peças, que é o processo, ele pode subir lá para o tribunal, junto com o seu recurso em sentido estrito? Pode, não há prejuízo nenhum. Agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem quanto que é o prejuízo. 2 réus foram mandados a júri, foram pronunciados, 2 réus, mesmo processo, continência, artigo 77, inciso 1 no Código de Processo Penal. 2 réus foram mandados a júri. Um quis recorrer, recurso em sentido estrito. O outro falou que não, transitou em julgado, não quis recorrer. Aquele que não quis recorrer vai ser submetido ao júri? Sim ou não? Aquele que não quis recorrer vai ser submetido ao júri? Como que não? Ele foi pronunciado, ele não quis recorrer. Então ele vai ser submetido a júri. Agora, e aquele que quis recorrer? O recurso dele vai ser recebido. Mas aí a pergunta é, o processo original vai poder ir para o tribunal? Ou ele tem que ficar porque aquele réu que não recorreu vai ser submetido ao júri popular e o processo original tem que ficar na comarca? Nesse caso, então, eu digo que o seu recurso em sentido estrito vai subir por instrumento. Você tem que tirar cópias do processo para formar o instrumento. Então eu digo que nesse exemplo, o seu recurso em sentido estrito irá subir por instrumento. Você vai juntar as principais peças do processo. Denúncia, recebimento de denúncia, alegações finais da parte, a decisão a recorrida, que é a pronúncia, certidão de intimação da decisão recorrida, tudo isso você vai formar um instrumento. Na interposição você já indica as peças que devem formar o instrumento. O cartório tem 5 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em dobro, para providenciar a formação desse instrumento que você indicou as peças. E vocês viram que o juiz pode também sugerir, olha, entendo que está mal instruído, eu vou indicar também mais umas peças para poder subir junto com o seu recurso. O juiz pode fazer isso. Então, você entendeu esse exemplo de 2 réus da pronúncia? Um que quis recorrer e o outro que não quis? Nesse caso, nós falamos que aquele que quis recorrer, o recurso em sentido estrito dele vai subir por instrumento. Agora, naquele primeiro exemplo, onde tinha só um réu que foi mandado a júri popular, mas ele recorreu, então não vai realizar o júri, qual que é o prejuízo se o processo subir da comarca e for para o tribunal? Tem algum prejuízo no primeiro exemplo? Tem algum prejuízo no primeiro exemplo? Não, o primeiro exemplo foi justamente que eu falei de um réu só, que foi pronunciado, Então, esse não tem prejuízo. Agora, o segundo exemplo que eu dei, há prejuízo. Há prejuízo. Por exemplo, a decisão que concede ou não habeas corpus. Nesse caso, subirão nos próprios autos a decisão que concedeu ou negou habeas corpus? Poderão, se não tiver o habeas corpus em apartado, então aqueles autos ali poderão subir ao tribunal, não tem problema nenhum. Que extinguiu a punibilidade. O juiz falou, julga extinta a punibilidade, acabou o processo. Tem algum problema se subir nos próprios autos? Não tem problema nenhum. Mas se tiver 2 réus, um foi extinta a punibilidade, o outro não. Opa, peraí, aí tem prejuízo. Aí você tem que fazer o recurso em sentido estrito, que ele vai subir por instrumento, certo? Porque um foi decretado a extinção da punibilidade e o outro não, Sim, logicamente. Gente, o que vocês fazem? Vocês já estudaram lá no processo civil. Quando vai fazer um agravo de instrumento, você não vai entrar lá no tribunal, você não vai pegar cópia da petição, cópia da procuração das partes,
decisão agravada, certidão da intimação da decisão agravada. Tudo isso você forma um instrumento e protocola lá no tribunal. Só que aqui, diferente, o recurso em sentido estrito, ele é protocolado para o juiz que proferiu a decisão. Diferente do agravo. O agravo instrumento também era assim. Hoje que mudou, mas antes era assim, você interpunha aqui em primeiro grau. O recurso em sentido estrito permanece assim. Você interpõe perante o juiz que proferiu a decisão. Tá? Então, no artigo 593 fala que, nesses casos exemplificados, lá eu dei rejeição da denúncia, extinção da punibilidade, subirá, tá taxativo, não precisa nem ler, né? Porque são as hipóteses que estão previstas no artigo 583 do Código de Processo Penal, subirá para os instrumentos. Nos demais, subirá nos próprios autos. Nos demais casos, subirá